Olá! A gente vai mergulhar fundo aqui para entender as novas caras do autoritarismo. Mais importante, quais são as técnicas que eles usam para chegar no poder e, claro, se manter lá. Para isso, a gente vai usar várias fontes para tentar decifrar o que está acontecendo hoje. Para começar, olha só que forte frase essa de Hannah Arendt. Ela escreveu isso lá em 1950. Parece que foi ontem, tá? Olha. Nunca antes o nosso futuro foi mais imprevisível. Nunca dependemos tanto de forças políticas. Até repeti essa frase no outro vídeo, porque eu acho que ela é excepcional para mostrar o que está ocorrendo nos dias de hoje. Essa sensação de que o futuro é uma incógnita, de que a gente está à mercê de forças meio malucas. Pois é, isso não é de hoje. Isso já nos dá uma pista de que, para entender o agora, a gente precisa olhar um pouquinho para trás. Que fenômeno seria esse que a gente está tentando decifrar nos dias de hoje? Essa tal dos novas correntes autoritárias. Por onde a gente vai começar a conversar sobre isso? Vamos ver o que as fontes dizem sobre essa tal nova era. Tá? O que a gente está vendo agora, de acordo com o analista Miguel Urban Crespo, não é um desvio de percurso, mas uma fase nova mesmo, de verdade. É uma mistura de neoliberalismo com um autoritarismo bastante reacionário. A ideia por trás disso seria tentar controlar uma crise do próprio capitalismo, usando a raiva e a frustração das pessoas, mas direcionando essa raiva de cima para baixo. E qual é o combustível que move todo esse motor? De onde vêm essas ideias? Justificativa moral para tudo isso? Onde a gente pode encontrar? Então vamos dar uma olhadinha, tá? Um dos pilares mais fortes aqui, que eu vou tentar explicar para vocês, é o do nacionalismo cristão. Eu acho que é super importante entender uma coisa. Gente, nacionalismo cristão não tem nada a ver com a fé de cada um, e eu já disse várias vezes, eu não discuto a questão da religiosidade, a fé, não discuto, cada um tem a sua. Eu só falo sobre a questão do uso da fé, da religião, como instrumento político. Esse nacionalismo cristão é um projeto político. A ideia é pegar uma identidade nacionalista bem específica e misturar com uma certa leitura de religião para basicamente dizer o seguinte: olha, quem faz parte da nação de verdade é esse grupo aqui, o resto não faz parte, não presta. E aqui a gente vê isso na prática de forma bem clara. A figura do líder político passa a ser vista quase como um enviado, aquele alguém com uma missão divina que pode bagunçar o coreto, pode quebrar as regras democráticas, enfim, fazer o que ele bem entender. Com essa justificativa, qualquer ação, por mais radical que seja, passa a ser vista como aceitável dentro do grupo. E não pensem que isso é só um movimento que vem de baixo. Tem muita grana e muita gente poderosa por trás. São chamados neo-reacionários, como bilionários da tecnologia, com o exemplo Peter Thiel. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre ele, né? O Anticristo e Peter Thiel. Assistam, vocês vão gostar. Bom, a ideia desses neo-reacionários é, na realidade, bagunçar todo o sistema, desestabilizar, acelerar os conflitos, porque acreditam que do caos vai surgir uma nova ordem. Que ordem? Ora, uma ordem bem mais alinhada com o que eles pensam, que, logicamente, é bem antidemocrático. Mas agora, a pergunta de US$ 1 milhão que eu vou deixar para vocês. Como é que eles colocam isso em prática? Qual é o manual de instruções para consolidar esse poder? Analisar, a gente vai tentar analisar as fontes para tentar mostrar que tudo isso, né, essa forma de agir desses neorreacionários, não é algo que eu possa dizer improvisado. Não, é um plano com mecanismos bem específicos, desde teorias jurídicas até um passo a passo para mudar o governo. Ponto de partida é uma releitura bem radical da Constituição, a tal da teoria do executivo unitário. Olha que lindo! Traduzindo, essa teoria diz que o presidente tem controle absoluto sobre todo o poder executivo. Pensa assim: todas aquelas agências que deveriam ser independentes e servir como um freio para o poder do presidente acabam perdendo a independência.
fica tudo na mão de uma pessoa só. E isso não é só papo de livro, isso não é só teoria, isso não é só conspiração, não. Existe um plano concreto chamado Projeto 2025, procure na internet. Roteiro bem detalhado de 920 páginas. E o plano é claríssimo: trocar dezenas de milhares de servidores de carreira por gente leal ao projeto, colocar as agências debaixo do braço do presidente e usar o sistema de justiça para ir atrás dos adversários. Vou repetir: usar o sistema de justiça para ir atrás dos adversários. Pensa bem, a gente está falando de países que são democráticos e que querem desenvolver esse plano. Na minha cabeça, isso é um negócio bastante amarrado. Vocês não concordam comigo? Então, no fim das contas, qual que é o objetivo final? Para mim, desmontar o sistema de freios e contrapesos que segura a democracia. Os analistas dizem que se um plano desses for para frente, o governo fica muito parecido com um de autocracias que a gente já conhece, como na Turquia, na Hungria, que agora parece, vamos ver se vai mudar realmente, né, o presidente, né? Mas até então a gente poderia considerar uma autocracia. A gente pode falar também da Venezuela, para não falar só da direita. O poder do líder se torna quase total nessas autocracias. E claro, um alvo clássico, a imprensa livre. O roteiro aqui também é bem conhecido. Vamos lá, ó. Guerra nos tribunais para quebrar os jornais financeiramente, cortar o dinheiro dos canais públicos, pressionar para demitir jornalistas que incomodam e campanhas violentas para destruir a reputação de quem ousa criticar. Aviso crítico. Ataques à imprensa livre. Processos judiciais para falir jornais. Desfinanciamento de canais públicos. Para amarrar tudo isso nos dias de hoje, entra em cena um termo chamado algocracia. Vou explicar bem bonitinho para vocês. É um nome bem complicado, mas a ideia é algo simples, tá? Na prática, é o controle da opinião pública feito, nesse momento, por algoritmos. Eles criam uma bolha, uma câmara de eco, onde só a sua versão da história existe. Aí a desinformação rola solta. E quem discorda não é mais um adversário, é um traidor. E esse termo algocracia é um pouco diferente da infocracia de Byung-Chul Han. Infocracia é todo o sistema, toda a infraestrutura que a era digital utiliza para trabalhar com esses mesmos conceitos. A algocracia é um pouco mais restrito, tá bom? Agora vamos fazer uma tentativa de uma viagem no tempo, porque acreditem, o que pensadores do século XX disseram pode acender uma luz bem forte sobre o que está rolando hoje. E aí eu vou lembrar do Novo de Arendt, na década de 50, que disse que a civilização tinha chegado a um ponto de ruptura. Gosto muito dela, já perceberam, né? Sabe aquela sensação de que o chão está sumindo, de que as bases de tudo estão rachando? Pois é, um eco que a gente ouve bem alto até os dias de hoje. Arendt falava que um sinal do totalitarismo era o desdém pela realidade. Tudo isso digo para remeter a um outro pensador chamado de Timothy Snyder, muito mais recente, um historiador, né, que apontava exatamente a mesma coisa. Ou seja, líderes usando a palavra mentira exatamente para atacar qualquer fato que não lhes agrade. Não é sobre debater, no caso, que a gente está falando. Mas a gente está falando aí de uma destruição da própria ideia da realidade. Para entender essa nova realidade, as fontes trazem um conceito bem legal, né? Do altar digital. Então, pense na tecnologia como se fosse uma nova religião. Os algoritmos criam os mitos, tipo Canon, que é o Q-A-N-O-N. Esses mitos, né? Eles trocam a verdade por uma sensação de fazer parte de algo. O like vira uma espécie de oração digital. O resultado final é uma fragmentação total, onde cada um vive na sua bolha e fica quase impossível concordar sobre o que é real. Então, o cenário é bastante complexo, não é isso? E aí, o que se faz? A parte final da nossa análise foca exatamente nisso. Qual é o papel de cada um no meio desse furacão todo? A proposta que o Timothy Snyder dá me parece bastante simples, mas também muito poderosa. Investigue. Ele diz exatamente isso. Investigue. Vou repetir pela terceira vez. Investigue. Parece pouco, né? Mas num mundo inundado de fake news, o simples ato de ir atrás dos fatos, de ler um pouquinho, tipo um artigo mais longo, de apoiar o jornalismo sério, isso acaba se tornando um ato de resistência.
O raciocínio de Snyder é o seguinte: ser um indivíduo de verdade é saber separar o fato da ficção. E para ter uma sociedade que funciona, a gente precisa de uma base de dados comum. Ou seja, a gente precisa de uma realidade comum onde todos vejam a mesma coisa. Senão, fica uma bagunça, ninguém sabe qual é a realidade. Exatamente por isso que você divide as pessoas. Você cria universos paralelos para poder falar o que quiser e essas pessoas te acompanharem, mesmo que você faça as maiores barbaridades do mundo. Para isso que serve essa formação de universos paralelos. Essa formação dessa realidade comum ela é extremamente importante. Por isso, a responsabilidade com que a gente compartilha e comunica passa a ser gigantesca. É um pilar da cidadania. Quem investiga, constrói. E para fechar, a gente volta de novo para Arendt, que eu gosto muito. Ela disse que quando as velhas estruturas desmoronam, aquilo que estava escrito na história, a tal corrente subterrânea, vem para a superfície. E é aí, nesse momento de crise, que a gente precisa encontrar uma nova forma, um novo princípio político para garantir a dignidade humana. Então, a gente termina com essa provocação. Ora, se as nossas velhas seguranças já não funcionam mais, como é que a gente constrói novas garantias para a dignidade humana? A tarefa de criar esses novos alicerces é nossa. Como se começa? Talvez a resposta possa iniciar com aquele primeiro passo de Snyder. Quem sabe? Investigar, investigar, investigar. Gostaram do tema? Gostaram do vídeo? Por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal se achar adequado e nos vemos em breve. Um abraço.